Esse conteúdo faz parte das ações do Programa Vocacional da edição de 2020. A publicação foi criada pelo artista orientador de teatro Afonso Costa. Semana passada a gente viu o filme, né, da Grace Passou, Vaga Carne, e a gente ficou discutindo muito a respeito sobre o corpo dela, né, sobre as vozes que habitavam aquele corpo dela. E a partir disso, então, eu lancei eu lancei a provocação sobre mito, né? O que é mito? O que a gente entende por essa palavra mito, né? E aí, em seguida disso, também lancei a questão sobre quais tipos de mitos, quais tipos de vozes, então, fazem parte, portanto, fazem parte das nossas vidas, né? E então, a partir disso, eu pergunto para vocês, né? Jogo essa provocação. O que vocês entendem pela palavra mito? O que vocês acham que é mito? Posso começar? Pode, diga aí. Eu acho que mito é um conto ou uma mentira. Eu não sei muito bem a definição da palavra. Indo para a definição da palavra, acho que seria ou um conto folclórico, tipo os indígenas que existem, os do norte da Europa, ou os mitos africanos, que tem sempre uma lição para te tirar, que você tira uma lição. Sei, a palavra mito, tem gente que fala que tem a ver com mentira. Enfim, quando eu penso em mito, é muito louco. Assim, eu estava até pensando hoje, acho, que enfim, a primeira forma que chega para mim a palavra mito, assim, é meio que nessa coisa que a Elaine falou, assim, né? Porque para mito, para o que me foi ensinado, eu sempre lembro de lenda, né? Então, falando das mitologias, e é sempre uma coisa, e é muito louco, né? Porque é sempre uma coisa mentirosa, né? Como a Elaine falou, assim, né? A mitologia grega, né? Que a gente hoje em dia a gente acredita, né? Que não existem esses deuses, né? Esses deuses não existem. E daí a gente também chama, enfim, pessoas, né? Muitas pessoas falam da mitologia iorubá, africana, enfim. Mas ninguém fala de uma mitologia católica, né? Enfim, isso é muito louco, assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? Porque a gente chama, sei lá, a Igreja Católica, as histórias da Igreja Católica, a gente chama de parábola, enfim, tem os nomes lá que a igreja usa, mas dá a entender que é uma coisa mais real do que a palavra mitológica, né? Que mito sempre vai para esse lugar, parece meio fantasioso, assim, meio folclórico, como a Elaine falou. Enfim, acho que primeiro momento, a palavra mito, para mim, chega meio que nesse lugar também, fantasioso. Eu, na minha cabeça, é quando a pessoa fala uma mentira para você, aí a outra fala verdade ou mentira? Aí é a palavra mito. Porque aí ela vai na palavra grega, né? É mito, é mentira. Enfim, então a gente estava falando sobre verdade, mentira e ficção, né, em uns tempos atrás, e justamente o mito ele está para além disso, né? Ele é uma formulação de uma verdade, né? Uma formulação de uma história, digamos assim, e que essa história ela designa o entendimento das pessoas como um todo, né? Então, ela não tá para a gente provar que aquilo que é contado existe, mas o mito tá para de alguma maneira poder instruir, explicar as relações que se dão entre aquela sociedade, entre os seres humanos e os animais, entre os seres humanos e a natureza, mais ou menos nesse sentido. E uma outra coisa que eu acho interessante dessa primeira fala nossa aqui a respeito do mito é que a gente associa muito as mitologias gregas, né, as mitologias euro-ocidentais, as que vêm da Europa, justamente porque
né, o nosso conceito de sociedade, a nossa construção social, ela vem toda colonizada, né? Ela vem toda importada de um outro lugar. E justamente essa importação faz com que, então, a gente constitua um imaginário social, subjetivo, pessoal, individual, a partir de toda aquela carga histórica que aqueles mitos têm, e não só eles, né, mas do desdobramento daqueles mitos. Porque daí a gente vai perceber que os mitos, eles são, de alguma maneira, a gente pode perceber que os mitos, de alguma maneira, são impulsos de construção social, né? Ou seja, um mito ele vai designar um modo como a sociedade um modo como as pessoas se conhecem, um modo como as pessoas se relacionam, e a partir desse modo, outras formas, outros mitos começam a aparecer, né? Outras organizações sociais, outras formulações começam a aparecer, né? Então, de alguma maneira, eu acho que é uma coisa que seja interessante da gente pensar um pouco sobre mito, é que, primeiro, ele não é verdade nem mentira. Você vai falar alguma coisa, Domingos? Não, eu só ia falar que você falando isso, eu lembrei não sei se vocês viram aquele documentário da Netflix, o Guerras do Brasil. Já vi, é bem legal. No primeiro episódio que eles entrevistam o Ayrton Krenak, né, para falar sobre a população indígena antes da chegada dos europeus, ele fala, né, que a descoberta do Brasil é um mito. Daí você falando isso, tipo, eu lembrei dessa fala dele, assim, ele fala que a descoberta do Brasil e a forma como a gente entende a chegada dos portugueses e dos espanhóis, né, que foram os primeiros a chegar lá da Europa, né, a chegar aqui na América, ele fala que essa ideia que a gente tem, essa história que a gente conhece é um mito, né? Ele fala que é o mito da descoberta do Brasil. Daí eu lembrei falando isso. Sim, tem uma coisa muito louca, né, sobre o Ailton, tem uma fala dele que eu não vou lembrar onde eu vi. Não sei se foi nesse documentário ou se foi em algum outro vídeo que eu assisti dele, né? O Ailton Krenak, ele é um filósofo, professor, acho que de uma federal de Minas Gerais, não lembro se é da UFMG ou outra de Minas Gerais. Ele é indígena e ele é da etnia Krenak. Mas tem uma fala dele que ele fala, não vou lembrar agora de onde, assim, até peço perdão por isso, mas que ele fala justamente assim, o mito do descobrimento do Brasil, ele é uma farsa mesmo, porque para algumas pessoas o Brasil foi descoberto para alguns indígenas o Brasil foi descoberto em 1500, né? Não, o português descobriu o Brasil em 1500, ou mais para depois, mas tem algumas tribos indígenas ainda que eles não tiveram nenhum contato com um povo branco. Ou seja, para eles o Brasil não foi descoberto. O Brasil para eles ainda não existe. Então, sobre qual perspectiva vocês postulam isso? Sobre qual perspectiva vocês falam que existe uma realidade de uma nação ou a descoberta de um território? Sendo que, tipo assim, não existe uma relação de perspectiva sobre quem está, né, enquanto nós seres humanos, quem está acima, um está acima sobre o outro, né? Não tem essa lógica, não existe essa lógica, né? Mas, enfim, falando sobre mito, justamente ele não está nessa relação de verdade ou mentira, né? Também a gente pode entender enquanto uma ficção, mas ao mesmo tempo não é. O mito ele é uma narrativa uma narrativa construída coletivamente. O mito ele não é construído apenas por uma pessoa, né? Ele pode ser transmitido por uma pessoa, mas ele é uma construção que perpassa o tempo e que é de um povo como um todo. Ele é de fato a construção de um entendimento, né, que relaciona tanto a nossa vida mundana, a nossa vida entre a gente, quanto o que a gente não consegue entender, o que está para além. Então ele é uma construção de imaginação, né, uma construção imagética sobre aquilo que a gente convive, mas ao mesmo tempo não convive, mas ao mesmo tempo não sabe dizer o que é. Não tem um senso, de alguma maneira, um senso comum sobre aquilo, né? Sobre o que de alguma maneira
pode ser aquilo. Então, e tudo isso, né, de algum modo, eu digo isso, o mito enquanto essa manifestação ancestral, né? Enquanto, sei lá, os mitos que a gente tem, lá, os mitos iorubá, os mitos ameríndios, os mitos gregos, são todos esses, são os mitos, de alguma maneira, fundadores de uma epistemologia de vida, digamos assim. Ou seja, são formuladores de um consenso entre mundos, um consenso entre a minha relação entre eu e meu parente, que está aqui comigo, entre eu e o que eu vejo sendo o mar, né? Então, de alguma maneira, entre o mar, entre a floresta, entre os animais, entre o que de alguma maneira tem de essência, né? Porque muitas vezes, acho que pelo menos na população, pelo menos na cultura euro-ocidental, tem muito essa divisão entre o corpo e o espírito, né? E isso, de alguma maneira, também é mitológico, né? E até hoje, isso é um tipo de mito que a gente carrega, né? Tanto que a gente carrega porque foi implementado e reformulado por diversos outros tipos de culturas e de entendimentos que o Ocidente foi cooptando, né? Um deles é o próprio cristianismo. O cristianismo postula essa relação entre corpo e espírito, né? E aí, se a gente for ver, sei lá, nas populações ameríndias, isso não existe. A relação de corpo e espírito é uma outra vertente, né? Um outro modo de ver. E que justamente também vem a partir das formas como esse povo se enxerga. Então, o mito, ele surge, né? Não enquanto uma mentira, não enquanto uma história inventada, mas como uma percepção daquilo que eu vejo e daquilo que eu não posso, daquilo que eu vejo e sei, e daquilo que eu vejo e não consigo dizer o que é, né? Então ele é esse entremeio entre o mundo terreno, entre o mundo terreno e as divindades, entre a minha pessoalidade e o coletivo do qual eu pertenço. Ele é todo esse entre que, de alguma maneira, vai designando as formas como a gente se entende, vai delimitando, vai constituindo, né? E que de povo em povo, né, esses mitos, eles vão se mudando, vão se retransformando, né? Vão se associando às vivências que cada um tem. E por isso, então, que um mito que vem de lá do outro lado do Atlântico, ele não, de alguma maneira, ele não vai servir como forma de entender a sociedade que vive aqui. Pode, de alguma maneira, ter as suas associações, né? Mas, de forma alguma, ele consegue ser equiparado, né? Ou então consegue legitimar ou deslegitimar as vivências, as histórias que são contadas daqui. Uma outra coisa interessante de dizer sobre mito é sobre a relação temporal que ele existe, né? No sentido de que muitas vezes a gente imagina que ele é algo que está atrás da gente, né? No sentido de que ele está no passado. Ele está distante da gente. Então é algo que é uma história que foi contada de tempos em tempos e que foi passada de um para o outro, que foi reformulada, que foi ficcionalizada, que foi recriada, e que de alguma maneira a gente já, nesse mundo onde a gente vive, século XXI, a gente quase não acredita no mito enquanto essa narrativa quase que divinatória, digamos assim, religiosa, né? Religiosa não, mas fora da ordem do material, né? Mas, digamos assim, mais espiritual. Né? A gente tem essa crença, mas que justamente para as populações ameríndias, né? Acho que fazendo esse paralelo entre o que a gente vê como mito lá do outro lado e o que é o mito aqui desse lado de cá, né? Os mitos do lado de cá, porque existem muitos mitos e muitos modos de entender mito. Para algumas populações ameríndias, o mito ele não é algo que aconteceu no passado, ele é algo que está acontecendo, é algo que está acontecendo ou que vai acontecer ou que está para acontecer. Então eles entendem o mito não como uma história que os fundou, mas uma história que se repete e que os funda, né? Então toda a construção social, todo modo de lidar com a terra, todo modo de lidar com a vida, todo modo de lidar com as relações sociais ali entre parentes, ela é instituída pelo entendimento do que alguns mitos, não um mito só, mas alguns mitos, algumas histórias, algumas narrativas
dizem para eles e que são passadas de um para o outro, né? Se a gente for ver, né, a gente vive em uma sociedade, né, de novo, uma sociedade importada, colonizada, que ela, de alguma maneira, reivindica e legitima toda a cultura que, na verdade, é pautada pela imagem ou pelo registro. Do tipo, então, tudo aquilo que é possível de... toda a cultura que é transmitida pela escrita ou pela imagem, ela é possível de ser validada. Mas aquilo que se distingue disso já não é legitimado, já não é visto enquanto cultura, já não é visto enquanto uma forma de saber, uma forma de viver, né? Pode ser uma outra coisa que não é legitimado pela ordem do registro, pela ordem do arquivo. E essa forma de ver o mundo tem uma relação muito intrínseca com o que se foi feito com o mito nas populações ocidentais. Ou seja, né, o mito que era de ordem, que era de detenção, de um oráculo, né, de um ancestral mais antigo, que tinha o poder de dizer, tinha o poder de contar a história do seu povo, que não só de contar, mas revelar o que essa história tem para o futuro daquele povo. Dessa transmissão digamos assim, de pai para filho, foi se transformando numa passagem de escrita, então de registro. E a palavra escrita, né, ela tornou-se fundante para legitimar a cultura daquela população. Enquanto que né, não, e aí, nesse sentido, o mito, ele de alguma maneira, foi se transformando não em uma relação de presença, né, uma relação de contação, uma narração de uma vivência, mas sim de um registro formal de uma história, de alguma legitimação de uma cultura. Então, para que, de alguma maneira, uma cultura fosse validada enquanto verdade, ela precisava ter os seus registros escritos, ter os seus modos de legitimação por alguém que tivesse, de alguma maneira, denotado isso, né, escrito isso. Você ia falar alguma coisa, Domingos? Você falando isso, porque eu fiquei pensando nisso, né, tipo porque isso, né, a sociedade ocidental, né, enfim, eurocentrada, enfim, como você falou, tem vários mitos, né, dentro que constituem essa sociedade. Mas daí eu fico pensando, assim, né, que é isso, a igreja, por exemplo, ela não vê as suas histórias como mito, né, enfim, a igreja católica, evangélica, né, daí tá nesse lance que você falou da distância, né, como a gente imagina a ideia de mito como uma coisa distante, né, e daí eu fiquei pensando na Bíblia, né, porque a Bíblia, enfim, eu não conheço várias outras religiões, assim, quer dizer, eu não conheço nenhuma, pra falar a verdade, nem a católica, que teoricamente eu sou, assim, mas ou deveria ser, sei lá, mas isso, né, tem um registro, né, tem a Bíblia, né, que é um registro, enfim, né, dos mitos dessa religião, né, mas eu fiquei pensando nessa proximidade, assim, né, porque, enfim, né, porque daí quando falam, sei lá, eu vi um vídeo hoje, por exemplo, no Facebook do Edir Macedo, assim, um bagulho muito louco, assim, dele dando uma assembleia, assim, com uma porrada de gente, assim, tipo, muita gente. E ele explicando do porquê as filhas dele só fez até o ensino médio. Tipo, ele proibiu elas de fazer faculdade porque as mulheres não podem fazer faculdade, né? Elas não podem ser inteligentes, né? Ele fala assim. E fala com essas palavras, quase assim, sabe? Elas não podem ter mais conhecimento que o homem, assim. Em geral, o loa do final, do geral fala amém, né? Quando acaba, todo mundo aplaude. E daí ele sempre, só que daí ele coloca no tempo presente, assim, quando ele vai explicar do porquê a filha dele não pode estudar, ele fala, porque eu criei a minha filha para louvar a Deus, né? Enfim, com essa ideia tipo, de que esse Deus está no presente, né? Enfim,
né? E, enfim, não pensando, enfim, né? Não falando que, sei lá, Deus não existe, enfim, não é isso que quer dizer, mas nesse sentido enfim, quando a gente pensa nesses mitos da Igreja Católica, a Igreja coloca eles no tempo presente, né? Isso é muito louco, assim. E daí eu fico pensando depois que muitas vezes, sei lá, num senso comum, a gente não faz essa reflexão que você está fazendo, assim, de pensar que o mito é muito além do que esse lugar da distância, né? Tem os mitos da contemporaneidade lá, sabe? Fiquei pensando nisso, assim. Nossa, é justamente porque, de alguma maneira, a gente foi ensinado de que é algo, primeiro que é fantasioso, né? Acho que uma coisa que é interessante da gente, de alguma maneira, reconstruir no nosso imaginário é que a imaginação, né, o ato de imaginar, não é porque ela existe na nossa cabeça que ela também não é real, né? Tipo, imaginar também faz parte do nosso entendimento enquanto sujeitos, né? Enquanto seres viventes, enquanto sociedade. Então, tipo, não é só porque, de alguma maneira, eu imagino uma história que ela não deixa de ser real, né? Ela pode não existir no plano da materialidade, né? Essa história do qual eu conto para vocês, a história do Chapeuzinho Vermelho, ela pode não existir na história da matéria, tipo assim, agora, no hoje, no presente. Mas ela existe enquanto uma narrativa, enquanto uma transmissão de saberes, né? A transmissão de uma história. E tanto existe que existem, tipo assim, diversos filmes, diversos livros, diversas coisas, bonecas, sabe, assim, N coisas sobre a Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, se isso não existe, o que existe, então, né? A imaginação, ela também é constitutiva do nosso modo de viver. E ela é tão importante quanto, sei lá, enquanto pegar pedra, enquanto subir um prédio. Tipo assim, para subir um prédio, você precisa imaginar como ele deve ser. Precisa imaginar o modo como a gente precisa colocar os negócios lá embaixo, enfiar os negócios no chão, botar tijolo em cima de tijolo. A gente precisa imaginar. A imaginação, ela faz parte constitutiva do modo de viver do ser humano. Só que muitas vezes, porque a gente vive em um mundo que é pautado pela racionalidade, pela justificativa dos atos, pela justificativa da materialidade das coisas, faz com que a imaginação ela ganhe um outro plano, um segundo plano, e até mesmo um plano de questionamento daquilo assim. Mas se é imaginação, então, tipo assim, se você está imaginando isso, então não é verdade. Ou será que é verdade ou não é verdade, né? Tipo, aí de novo a gente entra nessa situação, na relação de verdade, mentira e ficção, assim. A ficção faz parte da nossa vida. Coitada da Antônia, saiu mais uma vez. A ficção faz parte do modo como a gente vê o mundo, né? A gente ficcionaliza, o tempo inteiro a gente imagina histórias.